mitos que continuam te contando sobre CrossFit. E o quinto é o pior deles. O primeiro mito é que você precisa estar bem condicionado para começar no CrossFit. E assim, gente, vocês que me acompanham meu trabalho, sabem que eu falo muito da importância do background, de onde você veio, do que você praticava antes do CrossFit. É importante, sim, saber o que você praticava antes para a gente conseguir te ajudar a reduzir o risco de se machucar. Mas não necessariamente significa que para começar no CrossFit você precisa ter praticado algo. Geralmente, quem vem da musculação, quem vem de uma outra modalidade, já vai ter um background, um pouco de força desenvolvida, várias outras coisas que talvez dê um pouco mais de vantagem para esses indivíduos. Isso de longe não significa que você precisa estar previamente condicionado para conseguir começar no CrossFit hoje. Se você entra hoje no CrossFit, se você está num box bom e com profissionais que estão ali para te ajudar e ter as suas necessidades, é claro que para cada movimento que você estiver aprendendo, vai ter uma adaptação para que, caso você não consiga executar, você possa ir pela outra via. E é normal, todo mundo que começa no cross vai passar por um período de várias adaptações, até que as adaptações vão diminuindo e você vai se tornando mais capaz. Então não tem essa história, não existe um pré-requisito para que você comece no CrossFit hoje. O importante de tudo é reconhecer a capacidade atual que você tem agora e não se comparar com os demais. Então, por exemplo, eu saí da musculação e do handball para o CrossFit. É claro que, comparado com uma amiga minha sedentária que começou do zero no CrossFit, eu tenho alguma mínima vantagem. Mas não existe isso de comparar dois indivíduos diferentes, com contextos diferentes, com demandas diferentes. Você só tem que se comparar com você mesmo. Então, a Isabela, que começou na musculação e handball, precisava de mais capacidade para se ajustar no CrossFit. E foi isso que eu fui fazendo ao longo dos anos e continuo fazendo até hoje. Então, isso é mito. Não precisa ter feito nada antes de começar no CrossFit. E mesmo que você tenha feito, é importante deixar o seu ego na porta e entender que as demandas do CrossFit são diferentes, vai exigir que você esteja cada vez mais atento aos sinais do seu corpo e que você respeite a progressão. Porque no treinamento, independente se CrossFit ou qualquer outra modalidade, você precisa respeitar os limites do seu corpo se você quer evoluir sem aumentar o risco de se machucar. Número 2 é que o crossfiteiro só joga peso para cima e o que a gente prioriza é força máxima. E isso é totalmente equivocado. Na verdade, para quem não sabe, a metodologia do CrossFit e os principais estímulos em cada WOD, né, que são os treinos do dia, são metabólicos, ou seja, são estímulos aeróbicos. E essa coisa da gente ver pequenos cortes, vídeos das pessoas levantando alguns pesos, fazendo algumas gracinhas na internet, e a gente querer definir uma modalidade por isso, muito devaneio, tá? Se você nunca foi numa aula de CrossFit, a aula não é sobre levantar o máximo de peso possível, não é sobre isso, a gente raramente faz os testes de carga máxima, e mesmo quando a gente está trabalhando para progredir e chegar naquela carga máxima, a gente também já trabalhou outros movimentos com o peso do próprio corpo, então os ginásticos, a gente já trabalhou aeróbico mais isolado, como os burpees, corridas. Então, assim, não tem essa história de que CrossFit prioriza peso. Isso aí é levantamento de peso olímpico isolado, e o CrossFit não é isso. CrossFit é uma modalidade que incorporou outras modalidades. Significa, pegou um pouquinho de levantamento de peso olímpico, colocou lá dentro. Pegou um pouquinho da ginástica, colocou lá dentro. Pegou bastante condicionamento cardiorrespiratório e colocou lá dentro. Fazendo um pouquinho de tudo em cada aula que você for lá. Não tem essa história de que você vai estar sempre testando os seus PRs, que são os personal records, né, sua repetição máxima, ou que você vai estar fazendo força e jogando peso para cima. Isso é balela de quem nunca pisou numa aula de CrossFit. E se vocês olharem a pirâmide que eu vou colocar aqui, a primeira coisa que a metodologia do CrossFit prioriza é que você tenha uma base boa de alimentação.
o condicionamento metabólico, ter uma boa base nos ginásticos, para só lá em cima, no topo da pirâmide, estar o levantamento de peso olímpico, porque, de novo, sem priorizar as demandas adequadas, se eu priorizo só a carga, eu vou ficar forte, eu vou ficar bom naquilo, mas eu não vou conseguir lidar com o peso no meu próprio corpo. Então, no CrossFit, o objetivo é desenvolver as capacidades endurance, ginástica e LPO de uma forma um pouco mais balanceada e não totalmente especializada, ou seja, o objetivo não é ser muito bom em levantar peso, não é ser muito bom na ginástica ou muito bom na corrida. O bom mesmo para o CrossFit, para se destacar na maior parte dos workouts, é ser mais ou menos bom em um pouquinho de tudo. E isso vai te dar vantagem nos treinos. E lembrando, gente, que a gente não é atleta de CrossFit para querer pensar que a gente tem que, todo WOD a gente tem que ganhar e que todo WOD tem que ser suadeira. Não. Por isso que me encanta tanto praticar o cross, porque eu sei que eu estou desenvolvendo várias capacidades que são solicitadas no meu dia a dia. Então, quando eu pergunto lá no meu Instagram, e se você não me segue, já segue aqui, você treina para quê? Quando você consegue responder essa pergunta, você para de se comparar com os outros, você para de querer fazer aquilo que você não dá conta. Várias coisas que a gente tem que estar atento para que a gente não confunda. CrossFit não é sobre levantar peso só, isso aí é historinha e esquece, tá? É muito mais que isso. Mito número 3. No CrossFit é só sobre jogar pneu, levantar peso e é só isso. Gente, eu nunca peguei num pneu desde que eu comecei no CrossFit. Então, como eu já disse, não é bem assim que funciona. Pode ser que quando a modalidade chegou no Brasil, algumas outras redes tentaram adaptar um pouco o treino, se desviaram, não se afiliaram e começaram a fazer essas coisas, né? Corda naval, por exemplo. Eu nunca usei uma corda naval num box de CrossFit. Então, assim, treinamento funcional é uma coisa, CrossFit é outra coisa, e mesmo que eles se converjam em algum ponto, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, não tem essa história de que você vai ficar jogando peso para cima e que a técnica não importa. Isso aí é só para quem está de fora, quem nunca participou de uma aula com profissionais qualificados, porque infelizmente em qualquer área que a gente for, tem profissionais e profissionais, né? Tem estabelecimentos e estabelecimentos. Então não deixe que uma única experiência ruim fale por toda uma modalidade e uma comunidade que pode te ajudar a desenvolver melhor fisicamente e mentalmente. Tá? Rodar pneu, levantar o máximo de peso possível e se você acha que é só sobre isso, eu te convido a participar de uma aula, que aí você vai entender todas as progressões e o que é necessário para que ocasionalmente você levante um pezinho. Se fosse só sobre levantar peso, eu estava feita, porque é de levantar peso que eu gosto, mas tem muita ginástica e eu até arriscaria dizer que o volume é muito maior de ginástico do LPO em si, até porque o LPO é mais complexo, requer mais profissionais capacitados para estarem ajudando ali na aula. Então, assim, é respeitar o limite do corpo e progredir em cima daquilo para alcançar aquele objetivo e não achar que você vai entrar no CrossFit jogando peso para cima e pneu, porque isso não existe. Mito número 4. No CrossFit, eles só estão preocupados em fazer o maior número de repetições com a maior carga, com a maior velocidade possível e não estão nem aí para a técnica. Bom, apesar disso poder ser verdade, de novo, para um estabelecimento que não tem profissionais qualificados, que não se preocupam com o cuidado do seu aluno, quem pratica a modalidade, isso não é uma verdade absoluta, porque a técnica é a base da pirâmide para que você desenvolva qualquer habilidade. É preconizado pela CrossFit, deveria ser preconizado pelos profissionais e até pelos alunos que estão inseridos nessa realidade, nesta modalidade, certo? Ah, mas no CrossFit vocês usam keeping e aquilo não é nenhuma repetição de pull-up, vocês ficam roubando.
Gente, vamos lá. De novo, se está muito bem claro o motivo pelo qual você treina, você sabe que o keeping é só uma técnica utilizada em momentos específicos. O keeping nada mais é que o balanço no CrossFit, tá, gente? Eu vou tentar colocar aqui um vídeo mostrando eu fazendo um pull-up restrito e um pull-up com keeping, para vocês entenderem a diferença. No pull-up restrito, por exemplo, eu faço um número limitado de repetições. Por quê? Porque eu estou usando só a força máxima, só a força bruta. No keeping, a proposta é utilizar a energia mecânica que é transferida pelo corpo através do balanço para fazer um maior número de repetições. Então, o keeping é estrategicamente desenvolvido porque quando você vai lá num CrossFit Games, tem lá 50 repetições de pull-up. Quem consegue fazer 50 repetições de pull-up estrito, tendo que depois correr, fazer outro levantamento logo em seguida? Não consegue. Então, as estratégias de balanço para esses movimentos foram desenvolvidas pensando nos campeonatos que exigem um grande volume e nos workouts do dia a dia. Quer dizer que você vai deliberadamente utilizar o keeping? Não. Você vai utilizar quando você tiver uma boa base. O que acontece, e eu sei disso porque eu já treinei em diversos box, é que os professores às vezes não darem conta do tamanho das turmas, eles não conseguem passar a base para todo mundo e a galera começa a se pendurar no elástico sem ter um pull-up restrito, a galera começa a fazer keeping sem ter os movimentos na base da força, e é aí que a gente toma a fama, entende? E é aí que as coisas ficam ruins, porque na teoria, e quem fez a formação da CrossFit sabe, é pré-requisito. Para que você faça um keeping, você tem que dominar o restrito. Entende? Antes de querer andar na sua mão, você tem que conseguir ficar na sua mão parado. Antes de querer fazer um agachamento pesadão, profundo, com 100 quilos, você tem que conseguir agachar com o peso do próprio corpo. Esse é um princípio básico de treinamento. Isso não é nem a CrossFit que inventou. Isso é básico. Então, o fato de as pessoas pularem essas etapas, às vezes faz com que o CrossFit tome esse nome de que a gente prioriza movimento com muita carga, muita repetição, rápido, o mais rápido possível. Isso é balela. Existe um momento específico que é chamado WOD, que é o treino do dia, em que geralmente os treinos vão se dar por ou cumprir aquela tarefa em um determinado tempo, ou fazer o maior número de rounds possíveis em um determinado tempo. Agora, quem dita a velocidade do que você vai fazer é você. O coach que está lá, a sugestão que está lá no quadro, eu sempre falo com os meus pacientes, é uma sugestão. Você analisando a sua situação naquele dia, o quanto que você dormiu, o quanto que você descansou, o quanto que você está preparado para aqueles movimentos, o quanto você domina aqueles movimentos, é que vai ditar. Olha, eu acho que eu consigo fazer assim, assim. Você mentalmente cria a sua estratégia e faz o treino do dia. Ninguém está te amarrando em camisa de força para você fazer o mais rápido possível, colocar o mais peso possível. Isso é uma questão de ego, tá? Uma questão de muito iniciante, começa no CrossFit, quer evoluir muito rápido, quer fazer as coisas da maneira mais rápida possível, e aí vira uma bola de neve. Então, não tem essa, principalmente para quem está pensando em iniciar no CrossFit, não fica com essa preocupação, você não vai ter problema com isso, desde que você seja uma pessoa como eu, consciente. Eu, gente, jamais vou priorizar carga, velocidade ou volume de repetições se eu não tenho o básico, que é o controle daquela amplitude de movimento, controle do meu corpo, se eu estou respeitando os meus sinais, os sinais do meu corpo e etc. Porque eu entendo que eu treino para a vida, eu treino para melhorar a minha capacidade. Eu não treino para o treino me matar, para eu ficar suada, para eu perder caloria, para eu perder peso. Isso tudo é consequência. E tudo bem se você tem um objetivo estético, esse objetivo estético vai chegar, fica tranquilo. Só que, se você treinar só pela estética, vai chegar num ponto que você vai começar a fazer algumas coisas que podem te colocar em risco. Por exemplo, exagerar um pouquinho na carga, fazer um volume de repetições a mais só para bater determinadas calorias. Então, assim, foca em ser melhor a cada dia no longo prazo do que se estipular algumas metas e objetivos
a curto prazo e querer fazer demais em pouco tempo. Esse é o maior perigo na real. E o quinto mito é que o CrossFit é muito perigoso, ele machuca mais do que outras modalidades e é muito lesivo. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que falar sobre esse assunto, mas eu falarei quantas vezes forem necessárias. O risco de se machucar, o risco de contrair alguma doença transmissível, o risco de morrer de uma doença cardiovascular, de uma doença crônica, ele é inerente à vida. A vida te expõe a riscos diários. Você precisa escolher quais destes riscos você está disposto a correr. Por que eu falo isso? Você acordou, você decidiu sair da porta da sua casa, ligar o seu carro e ir para o trabalho, você está em risco. Dezenas, milhares de acidentes automobilísticos acontecem diariamente. Pessoas que são raptadas, pessoas que vão para trabalho e não voltam mais porque foram assaltados de mão armada e aí virou homicídio. Enfim, diversas calamidades acontecem diariamente no mundo. Focar nisto não te ajuda em nada. E a ciência já mostrou pra gente, e eu vou colocar uma lista de artigos aqui para que vocês leiam, tá? Já mostrou pra gente que o CrossFit machuca igual ou tanto quanto outras modalidades, certo? O CrossFit machuca menos do que o futebol, machuca tanto quanto o basquete, machuca tanto quanto talvez o handball e outras modalidades como o vôlei. Então, assim, mas a musculação machuca menos, porque... Gente, o ponto é, o risco de se machucar é inerente a praticar uma modalidade esportiva, independente de qual modalidade você pratica. Isso é indiscutível. Muito importante, que eu sei que vai ter um monte de haters no comentário, falando que eu sou... que essa galera do CrossFit é muita... Gente, eu não tô te obrigando a fazer CrossFit. Eu faço porque eu gosto, você não tem que fazer. E eu falo desse assunto muito porque os meus pacientes fazem muito. E eu apoio você fazer qualquer modalidade que você quiser. Seja o MMA, seja qualquer uma, jiu-jitsu, o que você quiser. Se você é meu paciente, chega para mim com uma dor ou lesão, não sou eu como profissional, como fisioterapeuta, que tenho que virar para você e falar assim, nossa, essa modalidade que você pratica machuca muito, você vai ter que fazer outra coisa. Isso não compete a mim. Não sou eu que falo para o meu paciente o que ele tem que fazer. Eu mostro para o meu paciente formas para tornar o objetivo dele possível. Então, falar assim, olha, fulano, você tá com uma lesão no quadril, a gente vai ter que cuidar disso, a gente vai fazer assim, 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 para você se manter praticando crossfit, para você se manter fazendo corrida, para você se manter fazendo futebol. Mas a gente vai ter que dar uma segurada, a gente vai fazer isso, isso e isso, até que você volte a fazer tudo sem adaptação. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, o ponto não sou eu que tenho que dizer o que você vai fazer, você faz o que você quiser. Se você quiser fazer, você tem que respeitar o seu corpo e tem que saber que o risco existe. Só não existe o risco de machucar se você ficar preso dentro de casa. E olhe lá, até porque se a casa pegar fogo, vai ter lesão cutânea. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu me preocupo mais com a pessoa que é sedentária, está sentada no sofá por causa do risco cardiovascular, do que com alguém que tem que lidar com a lesão musculoesquelética. Gente, é muito mais fácil cuidar de uma dorzinha no joelho, cuidar de uma entorse de tornozelo, do que cuidar de um coração que está morrendo. Ninguém fala sobre isso. Eu fico puta. Não é possível. Literalmente não é possível que ninguém vê a dimensão e a problemática disso tudo. Então, primeiro, para de acreditar nessa bobagem de que o CrossFit machuca mais do que outra modalidade e foca em quais riscos você quer correr nessa vida. Porque eu, de novo, repito e já falei várias vezes, prefiro lidar com a lesão musculoesquelética do que lidar com um risco cardiovascular. E mesmo fazendo exercício físico, com o estilo de vida que a gente tem, com as comidas que a gente é exposto, muito embutido, muito enlatado e etc., a gente ainda tem risco cardiovascular. A vida é um risco, para você abrir um negócio é um risco, para você mudar de país é um risco, para você fazer acontecer é um risco, para você entrar numa faculdade é um risco que você tem de receber um não.
Você nunca vai viver na plenitude das suas capacidades físicas, mentais e emocionais se você não se arriscar nessa vida. Então, escolha quais riscos você quer correr, certo? Isa, tudo bem, já entendi, o CrossFit não machuca mais do que outra modalidade. Mas, se ele machuca tanto quanto, como que eu vou reduzir o risco de me machucar? Aí sim, aí é uma história e é isso que eu ajudo vocês a fazerem diariamente. Por isso, se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar com alguém que precisa. Eu vou colocar aqui em algum lugar desse vídeo os 4 passos para que você reduza o risco que você tem de se machucar em qualquer modalidade. E eu não tô falando só do CrossFit.